Olá, alunos! Nós vamos dar continuidade à nossa aula de histologia animal e vamos continuar falando sobre tecido conjuntivo, sendo que a aula de hoje ela é focada no tipo de tecido conjuntivo chamado de tecido ósseo. Por ser um tecido conjuntivo, o tecido ósseo vai manter as características que definem o grupo de tecidos conjuntivos, que é o fato de terem células distantes umas das outras, um grande espaço entre essas células, que é o espaço intercelular, o qual vai ser preenchido por uma grande quantidade de matriz extracelular, além do fato de possuir vasos sanguíneos. Mas o que nós vamos ver agora são algumas características específicas do tecido ósseo, começando pelos tipos de célula. No tecido ósseo existe uma célula chamada osteócito e uma célula chamada osteoblasto, o que lembra muito o que nós estudamos lá em tecido cartilaginoso, onde existia o condrócito e o condroblasto. O que diferencia aqui é que nós temos um terceiro tipo de célula, que é o osteoclasto, que nós vamos ver é extremamente importante na manutenção do nosso organismo. Entre essas células existe a matriz extracelular, e essa matriz extracelular ela é rica em fibras colágenas, o que também é comum nos outros tecidos. Nós estudamos que tecido conjuntivo propriamente dito e tecido cartilaginoso são ricos em fibras colágenas. O que diferencia o tecido ósseo desses outros tecidos que vocês já estudaram é o fato da matriz extracelular do tecido ósseo ser rica em sais de cálcio. Ok? E esses sais de cálcio estão diretamente ligados às características físicas desse tecido. Por quê? Uma vez que o tecido ósseo ele é rico em sais de cálcio, ele vai ser, diferentemente dos outros tecidos do corpo, ele vai ser um tecido rígido. Então, a rigidez dos ossos é determinada pela ausência da grande quantidade de fibras elásticas, né, o que nós vimos que dá elasticidade e flexibilidade para o tecido conjuntivo propriamente dito e também para o tecido cartilaginoso, mas o principal motivo do tecido ósseo ser rígido é o fato de possuir uma grande quantidade de sais de cálcio. Nesse slide eu coloquei essa imagem para que vocês pudessem ver exatamente como se organizam essas células dentro da matriz extracelular. Então, isso é uma imagem de microscópio. E lembrando, essa imagem ela foi corada, então essa coloração rosa ela não existe no osso, que isso foi colocado artificialmente para que permitisse uma visibilidade maior das células. Então nós temos aqui os osteoblastos, né, apontados aqui na figura, osteoclastos e os osteócitos. E toda essa substância presente entre essas células é a matriz extracelular, que no caso do tecido ósseo, em específico, essa matriz extracelular é comumente chamada de matriz óssea. Nesse slide, nós vamos ver as principais diferenças entre osteoblasto, osteócito e osteoclasto. Okay? Começando aqui pelos osteoblastos. Os osteoblastos são células jovens que têm uma função extremamente importante, que é o fato de secretarem a matriz extracelular. Então, a matriz extracelular do tecido ósseo, ou matriz óssea, que nós conversamos que ela é rica em fibras colágenas e ricas em sais de cálcio, ela é produzida por esse tipo de célula. Então, toda aquela matriz vai sendo secretada, liberada pelos osteoblastos. À medida em que os osteoblastos vão produzindo a matriz extracelular ao seu redor, elas vão ficando isoladas em pequenas câmaras. São orifícios microscópicos onde elas ficam presas, uma vez que elas foram produzindo ao seu redor essa matriz extracelular. À medida em que o osteoblasto ele vai envelhecendo, ele vai reduzindo de tamanho e também vai perdendo a sua função. Então, ele tem uma alta produção de matriz extracelular quando é jovem, mas à medida em que fica velha, essa célula, além de reduzir de tamanho, ela para de produzir a matriz extracelular. Neste ponto, nós não chamamos mais ela de osteoblasto, ela passa a ser chamada de osteócito. Então, o osteócito é o mesmo osteoblasto, só que seria um osteoblasto mais velho. Então, os osteócitos são os osteoblastos após se tornarem maduros, e eles ocupam apenas a região central da lacuna, ou seja, daquela pequena câmara, aquele pequeno orifício. Por que ela ocupa só a região central? Porque, como eu disse, à medida em que envelhece, o osteoblasto reduz de tamanho.
Então, o osteócito é muito menor que o osteoblasto. Então, ele fica bem no centro da câmara que foi, né, produzida à medida em que ele foi secretando a matriz extracelular, ok? O osteoclasto, que aqui é a célula diferente, né, que mais diferencia, né, comparando com o tecido cartilaginoso, ele vai ter uma função extremamente importante, mas que nós temos que analisar com cuidado para entender a importância dessa função. Porque os osteoclastos vão fazer exatamente o contrário dos osteoblastos. Enquanto os osteoblastos, eles constroem a matriz extracelular, eles produzem a matriz extracelular, os osteoclastos, eles vão destruir a matriz extracelular. Então, à medida em que o osteoclasto trabalha, ele vai reduzindo, ele vai pegando a matriz extracelular e vai destruindo essa matriz extracelular, liberando as substâncias que estavam nessa matriz extracelular na corrente sanguínea. Por que os osteoclastos destruiriam a matriz extracelular? Porque muitas vezes essa matriz extracelular ela está lesionada, né? Tem algo de defeituoso nessa matriz extracelular, ou ela é realmente envelhecida, ela é uma parte mais velha do tecido. Isso significa o quê? Que os ossos que vocês tinham quando eram bebês não são os mesmos ossos que vocês têm agora enquanto adolescentes. Porque tanto as células morrem, são substituídas por novas células, quanto a matriz extracelular também vai sendo substituída durante a vida. O osteoclasto vai destruindo a matriz extracelular velha e o osteoblasto vai produzindo matriz extracelular nova. Agora que a gente já conversou a respeito das células do tecido ósseo e da matriz extracelular do tecido ósseo, nós vamos entender o osso propriamente dito, né? O osso que é a estrutura formada pelo tecido ósseo. Os ossos do nosso corpo são divididos em áreas, ok? E essas áreas são éfise, metáfise e diáfise. Diáfise é o centro do osso, então todo o meio do osso é chamado de diáfise, ele seria o corpo do osso. As extremidades dos ossos, elas são chamadas de éfise, então nós temos a éfise proximal e a éfise distal. E a área entre a éfise e a diáfise é chamada de metáfise. Então, éfise, as extremidades dos ossos, diáfise, o centro do osso, e a metáfise é a área entre a éfise e a diáfise. Lembrando aqui que, se vocês repararem, existe uma delimitação muito clara entre a éfise e a metáfise, que é essa linhazinha amarela aqui. E essa linha amarela aqui marca exatamente o local onde estaria o disco epifisário nas crianças e nos adolescentes. O disco epifisário, que eu expliquei nas últimas aulas, é um disco feito de cartilagem e é o ponto onde os ossos crescem. O disco epifisário fica exatamente neste local. Então, o disco epifisário delimita a área entre a éfise e a metáfise, ok? No caso dos adultos, nós temos uma marcação de onde ele estaria, mas o disco epifisário ele já não está mais presente, porque o disco epifisário ele desaparece nos adultos porque os adultos não crescem mais. Internamente, os ossos também são divididos em áreas, e nós vamos conversar sobre isso vindo de fora para dentro. Então, nós vamos começar aqui externamente pelo periósteo. O periósteo não é formado de tecido ósseo. O periósteo é formado de tecido conjuntivo propriamente dito denso. E ele forma uma capa que protege os ossos externamente. Abaixo do periósteo, nós temos sim tecido ósseo. E aí esse tecido ósseo ele é separado em dois tipos, que é o osso compacto e mais internamente o osso esponjoso. E o que diferencia o osso compacto do osso esponjoso é justamente a sua consistência. O osso compacto, como o próprio nome está dizendo, ele é compacto. Ele não tem muitos espaços vazios dentro dele. Então, ele é mais sólido em si, tanto que ele é mais rígido. Já o osso esponjoso, ele tem esse aspecto esponjoso. Tem vários buraquinhos que dão esse aspecto esponjoso e, portanto, vão fazer com que ele seja menos rígido do que o osso compacto. Na região da diáfise, que é aquela região do meio do osso, essa região aqui do centro do osso, existe uma cavidade. É como se fosse um espaço que não é preenchido por tecido ósseo. Essa cavidade, que ocupa toda essa região do centro do osso da diáfise, é chamada de cavidade medular.
Então, a cavidade medular seria um espaço, né, não preenchido por tecido ósseo, presente por toda a diáfise. Esse espaço, essa cavidade medular, é preenchida por um tecido chamado medula óssea. A medula óssea é um tecido diferenciado, é chamado muitas vezes de tecido hematopoético. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente qual é a função dessa medula óssea. Como eu disse no slide anterior, o osso ele é separado em osso compacto e osso esponjoso. E a diferença principal entre os dois é que o osso esponjoso tem um aspecto esponjoso por ter espaços vazios. No entanto, apesar do osso compacto não ter esses espaços vazios, ele possui canais, microcanais, por onde vai passar veias, artérias e tecido nervoso. Esses canais são chamados de canais de Haver e canais de Volkmann. Okay? Então, os canais de Haver e os canais de Volkmann são canais existentes no osso compacto, são microcanais, são microscópicos, não dá para ver olho nu, e por dentro desses canais vão passar vasos sanguíneos e tecido nervoso. A diferença dos canais de Volkmann para os canais de Haver é justamente na sua posição. Os canais de Haver são os canais que são longitudinais, são esses que estão acompanhando o comprimento do osso. Okay? Já os canais de Volkmann, eles são transversais, eles vão conectar um canal de Haver no outro. E tanto o canal de Haber quanto o canal de Volkmann vai ter a mesma função. Vai ser o canal por onde vai passar os vasos sanguíneos e também o tecido nervoso. Sobre a formação dos ossos, a gente já conversou quando a gente estava falando de tecido cartilaginoso, mas aqui a gente vai relembrar. Os ossos, eles são formados a partir de tecido cartilaginoso. Então, o nosso esqueleto, quando ele é formado, quando nós estamos ainda na fase embrionária, ele é quase totalmente cartilaginoso e à medida em que esse embrião vai se desenvolvendo, esse tecido cartilaginoso vai sendo substituído por tecido ósseo. Então, nós dizemos que o esqueleto ele vai se calcificando, né? Porque a principal diferença do tecido ósseo para o tecido cartilaginoso com relação à consistência, à composição, desculpa, é justamente a presença de sais de cálcio no tecido ósseo. Então, à medida em que o embrião vai se desenvolvendo, vai diminuindo a quantidade de tecido cartilaginoso e vai aumentando a quantidade de tecido ósseo, sobrando só de tecido cartilaginoso no final a cartilagem articular, que é aquela presente na extremidade dos ossos e que, como a gente conversou nas aulas passadas, vai ter a função de proteger os ossos do desgaste nas articulações e também permanece aquele disquinho cartilaginoso, que é o disco epifisário, que é o local onde os ossos crescem. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as principais funções dos ossos no nosso corpo. E a gente vai começar pela função principal, que é a função de sustentação. Basicamente, todos os tecidos moles do nosso corpo são sustentados pelo nosso esqueleto ósseo, com exceção daquelas áreas do nosso corpo que são sustentadas por tecido cartilaginoso, como é o caso da orelha e da extremidade do nariz, ok? Mas todo o restante vai se manter onde está, vai conseguir ser sustentado porque nós temos um esqueleto ósseo. Sobre o nosso esqueleto ósseo, nós temos uma observação aqui sobre o número de ossos. Muita gente não sabe, mas o número de ossos de um adulto é diferente de um número de ossos de um recém-nascido. Um adulto tem 206 ossos no corpo, enquanto o recém-nascido tem aproximadamente 305. Por que o recém-nascido tem mais ossos do que um adulto? Porque, como a gente viu lá na aula de tecido cartilaginoso, alguns ossos do bebê se fundem durante o seu desenvolvimento e no adulto formam um osso único. Exemplo, crânio. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver 5 ossos diferentes. 1, 2, 3, 4, 5. Mas que no adulto é um osso único, que é o osso do crânio. E isso acontece em outros ossos do corpo. Então, no bebê, os ossos ainda são separados e contabilizados, né, de forma distinta, mas à medida em que ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, esses ossos se fundem, e aí no adulto é contabilizado como um osso só. Por isso que nos adultos nós temos menos ossos do que em um recém-nascido. Outra observação que eu queria fazer com vocês, antes da gente passar para a segunda função dos ossos, é sobre o tamanho dos ossos.
Como eu acabei de dizer no slide anterior, um adulto tem 206 ossos no corpo. E esses ossos vão variar de comprimento, sendo que o maior osso do corpo humano é o fêmur, que é o osso da coxa. Em uma pessoa com 1,80 m, o fêmur ele tem, em média, 50 centímetros de comprimento. Então, uma pessoa mais baixinha, o fêmur vai ser um pouco menor, uma pessoa mais alta, um pouco maior. Mas sempre será o maior osso do corpo humano. Já os menores ossos do corpo humano são os ossículos do ouvido. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, isso é o dedo de uma pessoa com os 3 ossículos do ouvido. Esses 3 ossinhos, eles fazem parte do nosso sistema auditivo e ajudam na formação do som. Então, só para poder explicar rapidamente para vocês, aqui a gente tem esquema da orelha externa, média e interna. Essa parte aqui de fora é a orelha externa, ou o pavilhão auditivo, que é essa parte aqui que a gente consegue ver. Aqui nós temos o canal auditivo, que é o canal que fica interno à orelha externa. E nesse ponto, nós teríamos aqui o tímpano. Tudo que está interno ao tímpano é a orelha interna. E logo após o tímpano, nós temos 3 ossículos, que são esses 3. Esses 3 ossículos, eles vão vibrar quando o tímpano vibrar, o tímpano vibra quando recebe as ondas auditivas, as ondas sonoras, ele vibra e transfere essa vibração para os ossículos. E são esses ossículos depois que vão transferir essa vibração para as outras estruturas, para o labirinto, depois para o nervo auditivo e vão levar até o cérebro para a formação do som. São esses 3 ossículos, os 3 menores ossos do nosso corpo. Sendo que esses 3 ossinhos têm nomes específicos. Esse primeiro aqui se chama martelo, esse segundo se chama bigorna e esse terceiro se chama estribo. E é justamente o estribo o menor osso do nosso corpo. O estribo tem, em média, de 4 a 7 milímetros de comprimento. A segunda função dos ossos no nosso corpo é auxiliar no movimento. E aí eu quero que fique bem claro para vocês que é auxiliar no movimento e não ser responsável pelo movimento. Porque o tecido que efetivamente é responsável pelo movimento é o tecido muscular. O que os ossos fazem é tornar esse movimento mais efetivo, mais eficiente. Okay? Para que a gente possa entender como funciona esse processo em que os ossos auxiliam no movimento, eu vou usar aqui como exemplo o braço humano. Nós temos um osso aqui, que é um osso das costas, nós temos dois, o direito e o esquerdo, ele está presente aqui nas nossas costas. Antigamente ele era chamado de omoplata, hoje ele é chamado de escápula. Nesse osso está preso um músculo que vocês já ouviram falar, que é o bíceps, que é o músculo aqui do muque. Esse bíceps, ele se prende na escápula e também se prende a um osso do braço chamado de rádio, que é esse osso aqui. Então, o bíceps está conectado à escápula e ao rádio. Vale a pena lembrar que essa conexão do músculo com o osso é feita por um tendão. E tendão é formado de tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado, que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Bom, o que vai acontecer quando o bíceps contrair? O músculo, quando ele contrai, ele diminui de tamanho. Então, vamos supor que esse aqui seja um músculo no seu momento relaxado. Quando ele contrai, ele encurta. Então, ele fica menor. Quando ele encurta, ele puxa o que estiver preso a ele. Então, vamos pegar aqui no caso do bíceps, ele está preso à escápula e está preso ao rádio. Quando esse músculo está relaxado, o seu braço está relaxado. Quando o músculo contrai, ele vai encurtar. Quando ele encurtar, ele vai puxar o rádio para cima e, consequentemente, puxa o braço para cima, permitindo, então, o movimento do braço. Então, é assim que os ossos auxiliam os músculos no processo de movimento. Eles formam o que nós chamamos de sistema de alavanca. A terceira função dos ossos é a função de formar células sanguíneas. Alguns slides atrás eu expliquei a vocês que os ossos têm na sua região da diáfise, só lembrando que diáfise é a região do meio do osso, o corpo do osso. Nessa região da diáfise existe um espaço que não é preenchido por tecido ósseo. Esse espaço, que esse aqui, não preenchido, é a cavidade medular. Nesse espaço existe uma estrutura que é a medula óssea. E é a medula óssea a responsável por produzir as células sanguíneas. Então, a medula óssea, que fica presente dentro da cavidade medular,
da diáfise dos ossos, ela vai ser a responsável por produzir as células sanguíneas, ok? Vocês vão estudar sobre sangue, sobre tecido sanguíneo, e aí eu vou explicar mais para frente, nas outras aulas, a função dessas células, como funciona, ok? Mas só para vocês saberem quais são as células sanguíneas. As hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos, os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos, e as plaquetas. Tanto os glóbulos vermelhos quanto os glóbulos brancos e as plaquetas são produzidos pela medula óssea. Então, as células do sangue são produzidas nessa região, dentro de cada um dos nossos ossos. Agora, uma coisa que a gente precisa saber sobre a medula óssea é que dentro do nosso corpo existe a medula óssea amarela e a medula óssea vermelha. A medula óssea que produz células sanguíneas é a medula óssea vermelha. A amarela não produz, ok? Essa medula óssea vermelha, como eu já comentei, ela é formada de um tipo de tecido especial chamado tecido hematopoético, ok? Então, essa medula óssea vermelha vai, então, produzir hemácias, leucócitos e plaquetas. A medula óssea amarela, ela é rica em gordura e ela não produz células sanguíneas. Quando a gente nasce, nos recém-nascidos, todos os ossos do nosso corpo têm medula óssea vermelha. Então, no recém-nascido, todos os ossos vão produzir células sanguíneas. Mas à medida em que esse recém-nascido vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, a medula óssea vermelha de alguns desses ossos vai sendo substituída pela medula óssea amarela, por células de gordura, ok? E à medida que ela vai se tornando medula óssea amarela, ela perde a função de produzir células sanguíneas. Mas alguns ossos permanecem com medula óssea vermelha. Então, em um adulto, nós temos medula óssea vermelha, que ainda produzem células sanguíneas nas costelas, nas vértebras, os ossos longos dos membros, como é o caso do úmero, como é o caso do fêmur, também os ossos do quadril, ok? Que a gente chama de ossos da bacia, no crânio e no externo. Externo é esse ossinho aqui do meio, onde há a conexão das costelas. Então, nestes ossos, vai ainda existir medula óssea vermelha. Em todos os demais, a medula óssea vermelha foi substituída por medula óssea amarela. E essa medula óssea amarela não produz células sanguíneas. Antes da gente passar para a quarta função dos ossos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o transplante de medula óssea, já que a gente falou sobre a medula óssea. O transplante de medula óssea é um procedimento que é feito em casos de câncer, mas não é todo tipo de câncer, é quando o câncer está associado ao sangue. Ocorre principalmente nos casos de leucemia e linfoma, ok? Que são cânceres associados ao sistema circulatório. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar da leucemia. A leucemia é um tipo de câncer que ocorre diretamente na medula óssea. O que vai acontecer? A medula óssea, ela produz normalmente glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Quando uma pessoa tem leucemia, ela começa a produzir uma quantidade exagerada de glóbulos brancos, e esses glóbulos brancos que são produzidos são anormais, eles não são normais, eles não funcionam normalmente, e começa a produzir uma quantidade pequena de glóbulos vermelhos e de plaquetas. Isso é um problema porque vocês vão estudar mais para frente, mas as hemácias são extremamente importantes para transportar oxigênio pelo nosso corpo e as plaquetas para fazer a coagulação sanguínea. Então, se nós temos uma quantidade baixa de hemácias e plaquetas, a pessoa vai ter problema de oxigenação dos órgãos e um problema para coagular o sangue. Além disso, os glóbulos brancos, que são responsáveis pela defesa imunológica do nosso corpo, eles são produzidos em grande quantidade, mas eles não são normais, então eles não atuam normalmente. Então, a pessoa também vai ter um problema imunológico. Se ela não conseguir se curar da leucemia apenas com a quimioterapia, com tratamento à base de medicação, ela vai precisar substituir a sua medula. Então, ela vai precisar tirar a sua medula antiga e colocar uma medula nova. Como é que isso funciona? Primeiro, para destruir, para tirar a medula antiga, é feito um tratamento intensivo de quimioterapia, que são medicações que são injetadas de forma intravenosa, e essa medicação ela vai destruir as células da medula óssea. Então, um paciente, durante a quimioterapia que tem leucemia, ele vai estar destruindo a sua medula óssea.
Uma vez que a medula óssea foi praticamente toda destruída, ele precisa agora urgentemente de uma medula nova. Para isso é feito o quê? Coletado uma pequena quantidade de medula de um doador. A vantagem do transplante de medula é que ele pode ser doado em vida. Então, eu posso doar um pouquinho da minha medula para uma pessoa, depois, esse pouquinho que foi retirado da minha medula, ele cresce novamente e funciona normalmente. Ok? Como que é retirada essa medula? Talvez esse seja o ponto mais, assustador para algumas pessoas. É retirado dos ossos da bacia e não tem outro jeito. É retirado através de uma agulha. Então, é enfiado uma agulha no osso da bacia para ser retirado dentro do osso, ok? Um pouquinho da medula óssea. Depois que for retirado esse pouquinho de medula óssea, vai ser injetado, não precisa ir, no caso de quem recebe, haver a perfuração dos ossos, só no caso de quem doa, vai ser injetado essa medula, de forma intravenosa dentro das veias, e essa medula vai chegar aos ossos, e ali ela vai se estabelecer e vai se reconstituir. Então, esse pouquinho de medula que você doou, dentro dos ossos daquela pessoa que já não tem mais a sua medula, essa medula ela vai crescer novamente e aí vai se tornar a medula do receptor. E aí ela vai produzir normalmente os glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. A quarta função dos ossos, eu acredito que vocês nunca tenham ouvido falar ou nunca tenham pensado a respeito, mas é uma das mais importantes funções que os ossos têm no nosso corpo. É o fato dele ser um reservatório de cálcio. O que que acontece? Quando nós falamos de cálcio, as pessoas sempre associam os ossos. Então, a pessoa sempre acha que cálcio serve para formar os ossos, mas na verdade o cálcio é muito mais importante no nosso corpo, porque o cálcio ele participa de vários processos necessários para a nossa sobrevivência. Exemplo, contração muscular. Os músculos só se contraem se tiver cálcio presente. Então, é preciso de uma certa quantidade de cálcio dentro dos músculos para haver a contração. Transmissão de impulsos nervosos. Os impulsos nervosos são passados de um neurônio para outro com a ajuda do cálcio. Coagulação sanguínea. O sangue ele coagula e fecha vazamentos, pequenas hemorragias com a ajuda do cálcio. Então, sem o cálcio, nós não vamos ter contração muscular, nós não vamos ter a transmissão de impulsos nervosos e nem a coagulação sanguínea. Ou seja, a pessoa ela não sobrevive. Então, ela precisa de uma grande quantidade de cálcio diária para que todos esses processos ocorram. E olha que eu só citei aí os principais. Existem outros processos no nosso corpo que também precisam de cálcio. Esse cálcio que vai ser utilizado na contração muscular, na transmissão de impulsos nervosos e na coagulação sanguínea, ele precisa ser disponibilizado numa quantidade considerável e diariamente. Então, você vai precisar todo dia de uma grande quantidade de cálcio, ok? A questão é, você não come alimentos ricos em cálcio todo dia. Você não come alimentos ricos em cálcio o tempo todo. Mas você vai precisar de cálcio o tempo todo. Vou pegar um exemplo para vocês poderem entender. No caso da contração muscular. O músculo ele só contrai se tiver cálcio. E um dos principais músculos do nosso corpo é o coração. E o coração ele está contraindo e relaxando o tempo todo, é o batimento cardíaco. Durante a noite, enquanto você está dormindo, o seu coração está batendo, mas você não está se alimentando. Então, durante a noite você não come. Então, você não está obtendo cálcio da alimentação, mas o seu coração precisa de cálcio. De onde o seu coração vai retirar o cálcio que precisa para que ele possa bater? Dos ossos. Então, daí a grande função dos ossos. Eles guardam o cálcio para poder liberar o cálcio na corrente sanguínea e esse cálcio ir para outras partes do corpo para poder participar dessas outras funções, que é o caso da contração muscular, transmissão dos impulsos nervosos e coagulação sanguínea. Para que a gente possa entender como funciona esse processo, eu fiz esse esqueminha, ok? Que é muito importante que vocês entendam, até porque esse esquema também vai ser importante para vocês entenderem uma das principais doenças relacionadas aos nossos ossos. Mas vamos começar aqui. Primeiro, a gente tem aqui uma alimentação rica em cálcio, ok? Coloquei aqui leite e derivados, que são da nossa alimentação, aqueles que têm maior quantidade de cálcio. Não quer dizer que outros alimentos não têm. Tem. Arroz tem cálcio, feijão tem cálcio, mas o leite e os derivados têm uma quantidade maior. Quando você come
Esse alimento tem cálcio, esse alimento vai passar por todo o sistema digestório. Quando chegar lá no intestino delgado, o cálcio, que já vai estar separado dos outros componentes do seu alimento, esse cálcio vai passar para a corrente sanguínea. Então, você comeu e o cálcio que estava no alimento, depois do processo da digestão, ele vai para a corrente sanguínea. Chegando na corrente sanguínea, ele vai chegar até os ossos e vai começar, então, a fazer parte do osso. Então, o osso vai absorver o cálcio e vai usar esse cálcio na formação da sua matriz extracelular. Lembra que a matriz extracelular do tecido ósseo é rica em sais de cálcio. Agora, ao mesmo tempo que está entrando o cálcio nos ossos, também está saindo o cálcio dos ossos. Então, a todo momento, os seus ossos também liberam cálcio na corrente sanguínea. Por quê? Porque você vai precisar usar esse cálcio em outras partes do seu corpo para contração muscular, coagulação sanguínea e outras funções. E aí, daqui a importância daquelas células que eu expliquei no início da aula, que são os osteoblastos e osteoclastos. Não sei se vocês se lembram, mas eu disse lá no início da aula que os osteoblastos são as células responsáveis por secretar a matriz extracelular, ou seja, produzir a matriz extracelular. Como que os osteoblastos fazem isso? Eles vão pegar o cálcio da corrente sanguínea e vão passar o cálcio para os ossos. Então, quem faz esse processo de pegar o cálcio da corrente sanguínea e colocar o cálcio na matriz extracelular são as células osteoblastos, ok? E aí eu comentei com vocês também que existe uma outra célula chamada osteoclasto, que destrói a matriz extracelular. Principalmente aquelas áreas da matriz extracelular que são mais velhas ou estão lesionadas. Quando o osteoclasto destrói a matriz extracelular, ele vai destruir essa parte da matriz extracelular e liberar os componentes dessa matriz extracelular no sangue. Ou seja, vai ser o osteoclasto que vai mandar o cálcio de volta para a corrente sanguínea. Ok? Então, quem é responsável? A célula responsável por transformar o cálcio que está na corrente sanguínea em cálcio da matriz extracelular é o osteoblasto. Aquele que é responsável por transferir o cálcio que está na matriz extracelular para a corrente sanguínea vão ser os osteoclastos. O que vai acontecer se os meus osteoblastos funcionarem numa velocidade menor que os meus osteoclastos? Se os meus osteoblastos estiverem produzindo pouca matriz extracelular, e enquanto isso meus osteoclastos estiverem destruindo muita matriz extracelular, eu vou ter o quê? Uma redução da minha matriz. Por quê? Estou produzindo pouco e destruindo muito. Se eu tenho uma destruição da minha matriz muito grande e uma baixa reposição, eu vou ter uma redução dessa matriz extracelular e isso é considerado como osteoporose ou raquitismo. Qual a diferença de osteoporose para raquitismo? É basicamente a idade em que ocorre. A osteoporose ocorre na fase adulta, né? A gente está vendo aqui por essa imagem aqui, ok? Então, quando ocorre uma não reposição adequada de cálcio nos ossos, a pessoa tem osteoporose adulta. Agora, se for uma criança em fase de crescimento, vai ter um quadro de raquitismo. Por que essa diferença? Porque no caso de um adulto, os ossos já pararam de crescer. Então, os ossos eles já têm o seu tamanho específico. Então, se você não repõe a quantidade de cálcio adequada, o que você vai ter de problema? Apenas um osso poroso, né? Por isso que é osteoporose. Os ossos ficam com poros, eles têm buracos devido à não reposição de cálcio, porque o cálcio está saindo, mas não está sendo reposto. Então, os ossos eles vão ficar só porosos. Isso é um problema por quê? Porque eles se tornam quebradiços, fáceis de serem quebrados, ok? Justamente porque ele não tem essa grande quantidade de cálcio que deveria. Agora, se isso acontecer na fase infantil, quando ainda é uma criança, além dos ossos serem porosos, eles vão ser tortos e eles não vão conseguir crescer. E aí nós chamamos então de raquitismo. Então, o raquitismo, os ossos, eles são porosos, eles são tortos e eles são pequenos. Então, uma criança com raquitismo, ela não consegue crescer, né, como deveria. Ela vai ter, muitas vezes, arqueamento dos ossos, como vocês podem ver aqui na imagem, esse osso aqui ele é arqueado e não reto, como deveria.
e eles vão ser quebradiços, eles vão se partir facilmente. Por quê? Porque eles também são tão porosos quanto os ossos aqui na osteoporose. Então, tanto a osteoporose quanto o raquitismo são condições semelhantes que ocorrem em idades diferentes. O que pode causar, né, essa baixa produção, né, essa baixa ação dos meus osteoblastos e a minha alta ação dos meus osteoclastos? Isso vai depender, existem várias causas diferentes para a osteoporose e raquitismo. Uma delas é a falta de cálcio. Se você tem uma alimentação pobre em cálcio, você vai ter pouco cálcio na corrente sanguínea. Se você tem pouco cálcio na corrente sanguínea, os osteoblastos não vão ter uma quantidade de cálcio adequada para repor o cálcio que está sendo perdido, porque os osteoclastos continuam trabalhando. Não importa se você não está se alimentando de cálcio. O seu organismo vai continuar tirando o cálcio dos ossos. Por que ele continua fazendo isso? Porque você não pode deixar de fazer a contração muscular, a coagulação sanguínea e a transmissão de impulsos nervosos. Então, não é porque você parou de comer alimentos ricos em cálcio que o seu coração vai parar de bater. Então, como o cálcio é necessário para essas outras partes do corpo, o cálcio continua sendo retirado, mas ele não está sendo reposto na mesma quantidade porque sua alimentação é pobre em cálcio. Essa aí é a principal causa do raquitismo. Por quê? Vocês veem crianças raquíticas geralmente em locais onde as crianças, na verdade, passam fome. Crianças raquíticas geralmente são crianças subnutridas, crianças que não têm o que comer. Como elas não têm o que comer, elas têm pouco cálcio na sua alimentação. Então, por isso, elas se tornam raquíticas. Mas também pode ocorrer a osteoporose, né, que é no caso adulto, né, também por falta de cálcio. Uma outra causa para tanto a osteoporose quanto para o raquitismo é a falta de vitamina D. Por que a vitamina D influenciaria? Porque, como eu disse, o cálcio está na alimentação e depois o cálcio vai para a corrente sanguínea. Quem auxilia neste processo de transferir o cálcio no sistema digestório do alimento e passar para a corrente sanguínea é a vitamina D. Então, a vitamina D, ela vai ajudar lá no seu intestino na absorção de cálcio, ok? Então, se você não tem uma quantidade de vitamina D adequada, você não absorve o cálcio dos alimentos. E aí também não adianta você ter uma alimentação rica em cálcio se não tiver uma grande quantidade de vitamina D. Então, você precisa ter os dois, ok? E é interessante sobre a vitamina D, vocês já devem ter estudado isso lá no primeiro ano, é que a vitamina D, ela é produzida no nosso corpo, ok? E para que o nosso corpo consiga produzir vitamina D, ele precisa de radiação ultravioleta, ele precisa de sol. Por isso que o sol é importante na manutenção dos nossos ossos. Uma outra causa para a osteoporose e o raquitismo, e aqui principalmente a osteoporose, é a alteração hormonal. Por quê? Como eu falei, quem vai controlar a quantidade de cálcio que entra e que sai do nosso corpo são os osteoblastos e os osteoclastos. E essas células, são controladas por ação de hormônios. Existem alguns hormônios no nosso corpo que vão dizer para os osteoclastos, absorva mais, vão dizer para os osteoclastos, libere menos. Então, ele que vai fazer esse controle. Existe um controle hormonal. O que acontece? Algumas pessoas, depois que chegam a uma certa idade, elas podem ter alteração na quantidade de hormônios produzidos, principalmente as mulheres. Então, se vocês forem observar as pessoas que têm osteoporose, vocês vão ver que a maioria das pessoas com osteoporose são mulheres após os 40 anos. Por quê? Porque quando uma mulher entra na menopausa, ela começa a diminuir a produção de alguns hormônios do corpo. E entre esses hormônios estão os hormônios que controlam a absorção e a liberação do cálcio. Como existe uma redução na produção desses hormônios, esse controle não vai ocorrer de uma forma adequada, essa pessoa vai começar a liberar mais cálcio do que deveria e absorver menos cálcio. Então, ela não tem uma reposição de cálcio. Por isso, é mais comum a osteoporose numa idade mais avançada. Antes da gente finalizar a aula sobre tecido ósseo, eu queria comentar sobre mais duas doenças relacionadas a esse tecido. Eu já falei da osteoporose e já falei do raquitismo.
ok? Agora eu quero falar com vocês sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva e a osteogênese imperfeita. Tanto a fibrodisplasia ossificante progressiva quanto a osteogênese imperfeita são doenças genéticas. Ou seja, não é porque você tem uma má alimentação, não é porque você não pega sol, você tem um defeito no DNA, você já nasce com esse defeito. Muitas vezes você, durante os primeiros anos de vida, até a fase adulta, você não sabe que tem a doença, porque muitas vezes ela demora para aparecer, mas ela vai surgir em algum momento, ok? A gente vai começar então a ver um pouquinho sobre a fibrodisplasia ossificante progressiva, que é justamente essa imagem aí. Ok? Não sei se vocês conseguem identificar, mas essa é a imagem de um esqueleto. Só que esse esqueleto parece que ele tem uma capa sobre os ossos. Essa capa é óssea. Então, essa capa, nessas estruturas aqui em cima do esqueleto, é osso. E isso aqui, na verdade, era músculo. Então, o que acontece com a fibrodisplasia ossificante progressiva? Os músculos se ossificam. Então, com o tempo, os músculos vão se tornando ossos. E ela é progressiva, porque ela vai aumentando à medida em que a doença avança. Então, os músculos vão se tornando cada vez mais ossificados, ok? Vale a pena lembrar que alguns músculos são extremamente importantes para a nossa sobrevivência, e se eles se tornarem ossos, né, nós não conseguimos sobreviver. Exemplo, o coração, que é uma bomba muscular. Uma outra doença, essa vocês conhecem, né, relacionada ao tecido ósseo, é a osteogênese imperfeita. Vocês conhecem, mas talvez não com esse nome, porque vocês ouvem muito falar dessa doença como doença dos ossos de vidro. A doença dos ossos de vidro, na verdade, não é uma doença, existem várias. Existem várias variedades da osteogênese imperfeita. Então, por isso que apesar dela ser rara, você consegue ver um número de casos relativamente maior do que a fibrodisplasia. Okay? Por quê? Porque, na verdade, são vários tipos de doença dos ossos de vidro. Mas todas elas são genéticas. O que vai diferenciar uma da outra é onde está o defeito no DNA. Mas em todos os casos, acontece a mesma coisa na pessoa. A pessoa, ela não consegue produzir colágeno. Okay? Então, ela tem uma baixa produção de colágeno. E nós vimos no início da aula que a matriz extracelular do tecido ósseo, ela é rica em fibras colágenas e sais de cálcio. Então, é necessária essa grande quantidade de fibras colágenas, porque o colágeno ele é responsável por dar resistência aos ossos, né? A gente já estudou isso. Então, se o colágeno ele dá resistência aos ossos e essa pessoa não consegue produzir o colágeno numa quantidade adequada, os ossos não terão resistência. Se eles não têm resistência, eles são extremamente quebradiços. Por isso, a doença dos ossos de vidro. A pessoa tem os ossos muito, muito frágeis que se quebram muito facilmente, ok? O que muita gente não sabe é que existe a doença dos ossos de vidro em que a pessoa é aparentemente normal, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa doença porque foi tema de um filme, que é o Corpo Fechado. Mas o personagem no filme era um adulto normal que tinha doença. Isso pode acontecer. Você olhar para a pessoa e ela ser fisicamente normal, mas os ossos serem muito frágeis. Mas o que muita gente não sabe é que a maioria das pessoas que têm osteogênese imperfeita, elas não são fisicamente normais. Por quê? Porque se você tem essa doença dos ossos de vidro se expondo, né, agindo desde o início da infância, você não consegue produzir colágeno numa quantidade adequada desde o início, quando você ainda é um bebê, você, além de ter os ossos fracos, você vai ter os ossos pequenos. Por quê? Porque a matriz extracelular é rica em fibras colágenas. Boa parte do osso é colágeno. Então, se você não tem um colágeno para fazer o osso vai ter que ser menor, porque você tem uma quantidade de colágeno muito pequena. Então, nós temos aí a imagem de duas meninas, né, irmãs gêmeas, crianças que têm a osteogênese perfeita. Isso aqui é uma pessoa já adulta, se eu não me engano, essa mulher tem mais de 30 anos. Mas elas não crescem. Por quê? Porque os ossos não conseguem crescer porque não tem colágeno suficiente. Então, se a osteogênese imperfeita, ela só aparece depois de uma certa idade, a pessoa é fisicamente normal, mas tem os ossos frágeis. Se ela aparece bem no início da infância, bem
quando a criança ainda é um recém-nascido, o osso vai ser pequeno e torto. Então, essa criança não vai conseguir se desenvolver de uma forma normal, ok? O que vai fazer com que apareça antes ou depois é o tipo de mutação genética. Então, tem alguns tipos de osteogênese imperfeita em que a pessoa ela tem, né, essa normalidade na formação do esqueleto ósseo e alguns em que efetivamente só a fragilidade dos ossos, ok? Então, lembrando, a osteogênese imperfeita ou doença dos ossos de vidro é a deficiência na produção de colágeno. Bom, essa foi a nossa aula de tecido ósseo. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham compreendido tudo, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrem, é só questionar.